Superman é um super-herói socialista e eu posso provar. Você já deve ter acompanhado aqui no canal uma série de vídeos sobre a política dos super-heróis. Eu já comentei aqui o quanto que a origem deles está para uma série de pesquisadores ligada ao fascismo. Porém, há quem fale que os super-heróis têm uma genealogia política um pouco mais sofisticada e que não dá pra simplesmente jogá-los na pecha de reaça. E como eu já falei aqui em outros vídeos, eu concordo com isso. Eu acho que a gente precisa analisar de uma maneira um pouco mais rica quem são esses caras marombados de colã. E pra já chegar chutando a porta, eu vou mostrar pra vocês que o Superman, sim, o primeiro super-herói, ali criado em 1938, pois bem, ele já era um super-herói socialista? Será? Obviamente, ao longo desse vídeo aqui eu vou ter que falar um pouco sobre socialismo, sobre o conceito da época e sobre as primeiras histórias do Superman. Assim como vai valer a pena eu comentar aqui a revisão desse Superman original feito por Grant Morrison, ou pela Grant Morrison, hoje ele é uma pessoa não binária, e que saiu originalmente em 2011 na revista Action Comics. Eu vou falar um pouco disso ao longo do vídeo. E mais especificamente eu vou me deter nas duas primeiras histórias do Superman, ali de 38 mesmo, que eu acho que a galera não anda lendo, né? O pessoal sai falando um monte de abobrinha aí sobre o Superman, mas era bom dar uma olhada lá nas primeiras histórias. Vai ser a partir disso tudo que daí eu vou poder jogar a pergunta: Superman é socialista? Mas antes da gente adentrar uma questão extremamente cabeluda, esse trocadilho comigo nunca fica legal, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. O canal agora está finalmente começando 2023, tudo que você viu antes já tinha sido gravado, então esse é o primeiro vídeo do ano, e é graças aos apoiadores que esse canal continua existindo desse jeito. E tem recompensas bem legais para quem se torna apoiador, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E você também pode dar uma ajudinha por R$ 6,90 sendo membro aqui do YouTube. Mas vamos lá, vamos falar do nosso querido Superman. Primeiro, uma pequena aulinha de história. Superman surge na revista Action Comics número 1 em 1938. Ele é criado por dois judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster. Esse Superman que surge lá no comecinho é muito lembrado por ser diferente em relação aos seus superpoderes. Daí que vem esses videozinhos de curiosidade. Você sabia que o Superman no começo não voava? Ele só dava pulos do tamanho de um arranha-céu? E sim, no começo o Superman não voava. A explicação estava mais ligada ao fato de que a gravidade em Krypton era mais forte, então aqui quando ele dava um pulo ele ia lá pra cima, enfim, essas explicações pseudocientíficas. Cabe considerar que o Superman surge no contexto da literatura pulp, tem ali muita influência da ficção científica, mas não vou falar disso aqui nesse vídeo. Assim como eu não vou falar de algo que também sempre é muito usado para ler o Superman, que é a sua origem judaica. Não que isso não seja importante, galera, só que eu acho que muitas vezes é só dada ênfase para isso. Parece que o pessoal só sabe repetir isso, sabe? Do tipo, olha aqui o Superman, veja a sua origem judaica. Você sabia que o Superman é baseado em Moisés? E que depois, só depois ele virou Jesus Cristo? Não vou falar disso aqui, tá? Não vou. Porém, repito, isso é importante. O senso comunitário de judeus, principalmente judeus que estavam ali nos Estados Unidos na época, é algo importante para entender o Superman. Porque esse Superman, logo do comecinho, vocês vão ver, ele é acima de tudo um herói da comunidade. E é também um herói que parece obedecer a uma lei que não é exatamente a lei dos homens. Daí, portanto, que dá realmente para pensar o quanto que aqui a Halahá, a lei judaica, está influenciando esse nosso super-herói. De algum modo, o Superman pode ser o Messias anunciado pelo judaísmo, ou mesmo ser o representante de uma era messiânica, que seria uma época de paz, de justiça, de prosperidade, de união. Pô, tem uns cachorros brabos aqui, cara. Cala a boca, cachorro. Podia usar a visão assim de calor nos cachorros, né? Porém, apesar dessa relevância teológica que eu tô trazendo aqui pra vocês, eu acho que o contexto político ele é muito mais relevante e é dado a ele muito menos atenção. Galera, vamos lá, de novo, aulinha de história basicona, assim, coisa de ensino médio. E em 1929 tem a Grande Depressão, tem a crise econômica, o mundo inteiro quebra. E como vocês devem se lembrar, essa crise começa nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York. E esse dado aqui, Nova York, é importante porque Metrópolis, a cidade do Superman nos quadrinhos, é uma Nova York com outro nome. Então tudo o que interessa aqui pra nós é entender o seguinte: ao longo dos anos 30, os Estados Unidos continuam com muita dificuldade para se recuperar dessa crise. Algo que, bem dizer, só vai acontecer nos anos 40 por causa da guerra. Sim, vai ser a guerra que vai injetar dinheiro a rodo nos Estados Unidos e, pois bem, daí ele se torna essa potência que nós conhecemos. Mas voltando para os anos 30, a gente tem que considerar algumas coisas. Por causa da crise, começou, obviamente, a ter uma série de problemas econômicos, muita gente ficou desempregada, muita gente começou a passar fome e a violência deu um boom. E repito, isso aconteceu ao longo dos anos 30. Outra coisa
que também foi fundamental, mesmo que do ponto de vista estritamente simbólico, foi o New Deal. De novo, aulinha de história basicona. New Deal foi uma série de medidas feitas pelo presidente Roosevelt para fazer pegar no tranco a economia americana. E de novo, galera, eu tô sendo muito sucinto aqui, porque o que tá em jogo aqui é uma política econômica bastante associada a John Keynes, o que viria a ser chamado de keynesianismo e que, dito de uma maneira muito, mas muito tosca, significa o Estado presente na economia. Sim, é preciso o Estado fazer uma série de incentivos, investir em obras públicas, investir em bem-estar social, seguridade para quem está desempregado, uma espécie de Bolsa Família, ou seja, dar um dinheiro para os mais pobres porque esse dinheiro retorna para a economia como um todo cresce, entre outras coisas mais complicadas. Porém, o que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: mesmo os Estados Unidos sendo esse avatar do liberalismo, pois bem, nos anos 30 ele dá uma guinada para aquilo que muita gente vai acusar de socialismo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que se existisse Twitter nos anos 30, liberal ia ser sempre massacrado. E eu tô dizendo isso porque a crise de 29 fez com que ideais liberais começassem a ser profundamente questionados à esquerda, mas também à direita. Portanto, já fica a explicação para aquela galera que fala assim: ai, nazismo é de esquerda. Por que nazismo é de esquerda? Ah, porque se chama nacional-socialismo. Cara, entende uma coisa, naquela época todo mundo ia falar que era socialista. Se você queria o voto do povo, se você queria a adesão da população, você ia dizer que era socialista. Só que assim, ó, dizer que fascismo, que nazismo são exemplares do socialismo, ô galera, vamos crescer, né? Porque assim, né, socialismo podia estar no nome, às vezes tinha a ver com a história pregressa de uma dessas figuras aí autoritárias, tipo Mussolini, ditador fascista italiano que foi socialista. Só que esse papo não se sustenta porque o Mussolini, logo quando assume, coloca como seu posto Ipiranga, como seu ministro da economia, um cara extremamente liberal, que se chama Alberto Stefani, e serviu muito para dizer para as elites o seguinte: olha, a gente vai ter aqui uma guinada reacionária e tal, mas fiquem tranquilos porque vocês não vão perder dinheiro, até vão ganhar mais, porque não vai ter aqui conflito de classe, o que aconteceu lá na Rússia não vai acontecer aqui, fiquem tranquilos. Basicamente, o medo dos comunistas serviu para que muito liberal fosse se esconder embaixo da cama dos fascistas. E jamais esqueçamos como um dos gurus dos liberais brasileiros, que é o Mises, o quanto que ele depois se mostrou extremamente simpático ao fascismo, porque entre os fascistas e os comunistas é a melhor fascista. Fascista a gente ainda consegue tocar de boa, né? Ó, tô de olho, não me engana. Eu tô aqui despejando um monte de informação, mas vocês já sacaram, né? O que interessa aqui pra nós é entender que socialismo nos anos 30 estava longe de ser uma coisa estritamente associada só à esquerda. Ou melhor dizendo, estava longe de ser algo que fazia com que você imediatamente se alinhasse aos comunistas. O princípio socialista se tornava uma espécie de debate comum na sociedade, mesmo quando não estruturado nesses termos e com valores muito claros. Aliás, se a gente for pra pensar, vamos responder aqui, né? O que é socialismo? A resposta, galera, é que é um monte de coisa. Mas dá para sintetizar aqui que o socialismo é aquilo que o próprio nome já traz, ou seja, uma ênfase no social. Uma ênfase no social que questiona uma série de direitos individuais e, obviamente, coloca a sociedade como algo mais importante. Aí você deve estar dizendo: ahá, por isso sempre dá em ditadura, né? Não, cara, não viaja. É claro que se alguém diz assim para você: olha, aqui na nossa sociedade todo mundo só assiste Netflix, você não pode mais assinar nenhum outro streaming porque é uma decisão coletiva da maioria, pá. Sim, isso é uma ditadura, mas cá entre nós, não precisa ser socialista para chegar a esse tipo de idiotice. Daí que é importante esclarecer: quando se fala em socialismo, tá se pensando coisas como direito à escravidão. Sim, porque por mais que você tenha uma série de direitos individuais resguardados, você não pode sair por aí escravizando os outros. Você não pode sair por aí saindo por cima da individualidade dos outros. Por isso, quando se fala em ênfase no social, no sentido aqui mais simplista possível, o que está se dizendo é o seguinte: você não pode cagar na cabeça dos outros. Você não pode se tornar, como hoje tem a rodo, bilionário que regula o tempo da pessoa de fazer xixi e que gera uma série de funcionários com infecção urinária. Sacou a questão? Por mais que individualmente você possa crescer, ganhar dinheiro e tal, etc, etc. E repito, quanto a isso, determinadas vertentes do socialismo não tem o menor problema. Cabe lembrar que os países nórdicos são social-democratas e que convivem com uma economia de mercado. Porém, o problema realmente começa é quando a desigualdade entre as pessoas se torna tamanha que uma pode tolher a liberdade do outro. E não me venham com esse papo que o problema é só moral, ou seja, tem alguns bilionários aí que são sacanas, mas outros são bonzinhos, que o problema de fundo disso é concentração de capital, e quando o capital é concentrado, pois bem, você tem poder e o outro não. Por que eu tô contando tudo isso aí pra vocês e tal? Porque isso tá no pano de fundo do Superman, galera. O
Superman que surge em 38, ele surge no meio dessas questões todas. Vamos lá, vamos explicar algumas coisas básicas. Primeiro, o Superman de 38, ele não foi criado pelo Jonathan e pela Martha Kent. Ele foi criado num orfanato, ele chegou do espaço e ele foi um menino órfão. Ou seja, ele nasceu e cresceu na pobreza. Com muito sacrifício, ele conseguiu se tornar jornalista. Inclusive na fase da Grant Morrison, o que a gente vê é justamente o quanto que ele foi pegando um monte de emprego chulé ao longo da vida. Ou seja, tornar-se jornalista foi uma coisa que demandou muito dele. Então que fique claro já isso, o Superman original, ele é um cara que vem das classes baixas. E aí você vai na primeira história dele e já uma série de coisas ficam bem óbvias. Logo no começo a gente acompanha ele invadindo a casa do governador, dizendo: cancele a execução, cancele a pena de morte de determinada mulher, porque quem cometeu esse crime foi outra pessoa, foi outra mulher que eu tô trazendo aqui. O que acaba quase que na base da porrada se resolvendo, ou seja, o Superman invadindo a casa e ameaçando o cara, bem, aí ele vai lá e fala: tá bom, vamos cancelar isso aí, né, porra, que merda. Mas o lance é que o Superman tinha provas e o governador se convence da inocência mesmo da pessoa que estava sendo executada. Muita gente usa essa cena pra dizer assim: ó, tá aqui o gene fascista dos super-heróis. Por quê? Por mais que seja uma execução injusta, por mais que tenha aí uma série de problemas, caramba, é um governador, foi eleito pelo povo e o Superman tá invadindo a casa do cara e na porrada dizendo: faça isso e não faça aquilo. E vocês querem saber? Eu acho essa crítica e esse apontamento pertinente, ok? Como eu já falei aqui desde o começo do vídeo, super-heróis, eles são complexos e a gente não consegue ficar analisando eles só apenas por um viés. Porém, como eu tô dizendo aqui pra vocês, a ênfase nesse Superman original está em princípios socialistas. Vamos aqui seguir o baile. Ao longo dessa primeira história do Superman, a gente vê também que o fato do Superman ter se tornado Clark Kent serviu pra ele ficar sabendo de uma série de crimes pra ele poder impedir. O que é meio ridículo, convenhamos, né? Ele como jornalista fica sabendo antes mesmo dos policiais e ele consegue chegar lá antes. Bom, antes ele consegue porque ele é rápido, mas enfim. Esse negócio de que os jornais ficam sabendo antes mesmo da polícia, sei lá. O ponto é que ele consegue ficar sabendo que tem um homem espancando uma mulher. E o Superman vai lá e impede desse cara bater na sua esposa. Seria então esse primeiro Superman uma espécie de proto-feminista, dizendo: olha, você não tem o direito de destratar as mulheres, de agredi-las, mulher não é uma posse sua. Será? 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 Contudo, o mais revelador que vai aparecer no finalzinho dessa primeira história e se desdobrar na segunda é uma guerra no país sul-americano chamado San Monte, que basicamente é um genérico de qualquer coisa abaixo dos Estados Unidos. O que é interessante aqui nesse arco de histórias envolvendo São Monte é que no momento em que o Clark Kent é chamado para ir cobrir a guerra, sabe pra onde é que ele vai? Vocês querem saber mesmo qual é o primeiro lugar que ele vai? Ele não vai pra São Monte, ele vai pra Washington. Sim, porque ele quer ver exatamente como é que tá operando o lobby da guerra. Porque como vocês bem sabem, né, toda vez que dá alguma grande merda aqui na América Latina, geralmente tem o dedo dos Estados Unidos. E aí os instintos do Superman se mostram muito bons, porque de fato tem toda uma galera lucrando com essa guerra. Uma galera, cabe dizer, que nem sequer está envolvida na guerra. Olha a ironia, porque depois os Estados Unidos de fato entram na guerra, ganham muito dinheiro e inclusive os quadrinhos do Superman mudam. Já adianto, esse Superman socialista depois some e vira o Superman propaganda de guerra. Mas enfim, não vou entrar aqui agora. Vamos voltar para esse Superman original. Diante da informação que tem um senador dos Estados Unidos articulando junto com um cara da indústria bélica, pois bem, Superman resolve agir. E você sabe o que o Superman faz diante de toda essa descoberta? Pois bem, ele pega o magnata dessa indústria bélica e leva ele pra guerra. Sim, ele força o cara a embarcar pra um país em guerra. E assim, ó, esse cara não é um traficantezinho qualquer, tá ligado? Ele é um magnata. O Superman vai na sede do cara, ele pega praticamente o Tony Stark na porrada e larga o cara no meio da guerra. E aí ele faz o cara se alistar na guerra, diz assim: ó, tu gosta de guerra, seu corno? Agora tu vai ter que lutar. E pra poder ficar de olho nele, o Superman também se alista nessa guerra, claro, disfarçado como um soldado qualquer. E inclusive é nesse arco de histórias que o Superman impede os soldados de torturarem o inimigo. Sim, o Superman chega e diz assim: olha, tortura não, o que vocês estão achando, cara? Tão maluco? Olha que louco, tu tem um Superman que defende direitos humanos. Isso aí, gente, é esquerdismo. Não é, tá? Direitos humanos não é, mas enfim, o pessoal fica maluco às vezes, né? Pra culminar esse arco de histórias que eu acho maravilhoso, o Superman vendo que essa guerra não vai se resolver de um jeito simples, pois bem, ele pega os dois líderes de cada lado da guerra e coloca os caras pra brigar. E fala assim: agora vocês que vão lutar, não vai ter mais soldado, não vai ter mais ninguém, agora é com vocês aqui, banheira do Gugu, luta na lama, sei lá. E daí é óbvio que a guerra chega ao fim, porque os caras falam: por que a gente tava guerreando mesmo? Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu tô me divertindo porque é muito engraçado. Mais pra frente, ainda nesse comecinho do Superman, vão ter histórias dele reclamando de coisas como, por exemplo, um senhorio que cobra aluguel muito caro dos seus inquilinos. Basicamente, a bronca do Superman é a seguinte: cara, você quer cobrar aí
o aluguel e tal, tudo bem, é a sua fonte de renda, mas cobra o suficiente para as pessoas conseguirem pagar. Basicamente, o Superman tá dizendo que adianta você ter esse negócio que ninguém pode morar e as pessoas estão na rua passando fome, passando necessidade. Gente, olha só a descoberta, o Superman é o Boulos. Então vamos resumir aqui, você tem um Superman pró-direitos humanos, contra a violência à mulher, contra a tortura, que é um tanto bronco, resolve as coisas na porrada, ameaça governador, pacifista acima de tudo, que é uma ironia, considerando que o personagem depois vai se transformar, e que suas preocupações basicamente giram em torno do bem-estar da comunidade. De modo que a noção de injustiça para ele é bastante ampla, ou seja, não é só injustiça no sentido de crimes e maldades feitas contra as pessoas, mas injustiça, inclusive, social. Porém, cabe acrescentar, né? Tem seus paradoxos, porque resolve muitas coisas na base da porrada, ou seja, o fato de ele ser um cara bronco, muitas vezes é considerado um atalho para resolver esses problemas tão complexos. Ah, porra, né, gente? A gente tá falando de gibi que era feito não necessariamente para crianças, vale lembrar isso. No começo esses quadrinhos eram muito lidos, inclusive por imigrantes, por pessoas de baixa renda. Esses super-heróis, eles tinham essa pegada porque eles eram para esse público da mesma faixa de renda. Gibi de super-herói, galera, era um negócio barato demais. Então você tava vendendo uma mídia muito barata para um público que naquela altura não tinha acesso à cultura, exceto quadrinhos baratos. Então nada mais natural do que o Superman reproduzir em muito a mentalidade daquele que era o seu público. E cabe dizer também dos seus artistas, que também eram figuras extremamente mal pagas e exploradas pelas grandes editoras. O bacana disso aqui, tudo que eu tô contando, é que Grant Morrison sacou exatamente isso, e em 2011, na série Novo 52, onde eles meio que reiniciaram a história do Superman, pois bem, ele buscou isso tudo de volta. Ele inclusive acrescentou alguns elementos a mais que são bastante interessantes, como o fato de que a capa é uma espécie de naninha, tipo do Linus do Peanuts, ou seja, um paninho que o bebê Clark Kent veio para a Terra e que desde então ele usa, e que por ser um tecido alienígena, inclusive, é bastante resistente. Vale acrescentar aqui o design do Superman criado pelo ou pela Grant Morrison. É uma calça jeans remendada, dobrada nas canelas para não sujar, com uma bota que serve para qualquer tipo de trabalho braçal, apenas uma camiseta com o S no peito e a sua capinha, sua naninha nas costas. É um Superman que até mesmo no seu uniforme tá longe de ser uma coisa suntuosa, nobre. Parece até um cara comum, com a diferença em que ele tem um pedaço de pano nas costas e consegue levantar um carro. Cabe aqui comentar o desenho do quadrinista Regis Morales. Eu acho maravilhoso, porque ele dá uma expressividade, ele dá uma naturalidade, e até mesmo ele consegue, pelas expressões faciais, traduzir muito dessas contradições do Superman. Porque Grant Morrison aqui é bastante atento nessa história. Ele mostra esse Superman socialista, mas ele mostra ao mesmo tempo o quanto que esse socialismo do Superman é quase que uma espécie de bom mocismo em relação à comunidade. E o quanto que às vezes, por ele ser muito forte, esse bom mocismo pode se tornar algo muito, muito perigoso. Uma história que eu acho muito boa para ilustrar isso tudo é Action Comics número 10 dessa nova versão de 2011 pela figura do Grant Morrison. Nela a gente acompanha o Superman pegando um cara que fez coisas horrendas com uma menininha. E esse cara, apesar de ser um monstro, ele cuidava com muito carinho dos seus porquinhos da Índia. Da história dá uma elipse, a gente já vê o Superman com seu uniforme mais tradicional de super-herói, e ele tá numa reunião da Liga da Justiça e ele tá com o que em mãos? Os porquinhos da Índia. E ele pergunta pra galera, olha, alguém aqui quer porquinho da Índia? Isso aí parece uma coisa menor, mas é muito boa pra entender o Superman. Ele é o cara que leva a incomodação pra casa. Ele é o cara que, diante de um criminoso horrível, mas que cuidava daqueles bichinhos, pensa, ok, quem é que vai cuidar dos bichinhos agora? E aí cabe a esse Superman, que inclusive em termos financeiros não tem uma vida muito confortável, adotar os animais. Contudo, cabe a ele a passar adiante. Ele é aquele cara que adota bichinho abandonado que ele viu na esquina. O Superman é o cara que dá conta da incomodação num mundo onde ninguém mais quer se incomodar com ninguém. Inclusive nessa mesma história tem um diálogo bacana dele com o Batman. Porque assim, ó, só pra contextualizar, esse arco de histórias escritos por Grant Morrison, ele traz um Lex Luthor que é a iconografia de um príncipe olho junto. Vocês já viram aquelas fotos de príncipe que eles vão ficando com umas caras meio estranhas porque basicamente é tudo fruto de incesto? É tudo umas caras meio estranhas porque é basicamente primo comendo prima, tio comendo sobrinha, isso quando não são os filhos comendo os pais e vice-versa. Afinal, só eles têm sangue azul, eles não podem sair aí trepando com qualquer um, então eles começam a trepar entre eles. Enfim, o lance é que eles desenham o Lex Luthor com essa cara. Notem como o Lex Luthor aqui não parece em nada ameaçador, muito pelo contrário, parece até mesmo essas figuras frágeis da nobreza, cheia de frescura,
frescuras e tal. Daí que o Batman, que também é um ricaço, pois bem, aqui ele é tratado como Batman, não tem nada muito diferente. Contudo, o Batman parece ocupar a função aqui nessas histórias do Superman de aristocracia sensata. Veja, não é uma defesa de valores aristocráticos, mas é o quanto que, bom, de vez em quando até mesmo ricaços podem fazer críticas que são pertinentes. E no caso aqui a gente vê isso claramente no diálogo entre o Superman e o Batman. Porque o Superman pega e fala assim, caramba, o mundo tá horrível, o mundo tá tendo guerra. E lembre, né, lá no comecinho o Superman parava guerras botando os caras pra brigar. E aí, portanto, que o Superman de Grant Morrison também é um cara que pensa assim, pô, eu quero parar a guerra e eu vou meter uma porrada pra parar a guerra. E é o Batman, justamente o Batman, que fala pra ele, cara, não faz isso. É justamente o Batman que diz pro Superman que você não pode sair andando por aí como se fosse uma espécie de arma americana promovendo a paz. Eu não vou invadir o país dos outros sem convite algum. Olha, é o Batman que diz isso. É o Batman que cabe uma certa modéstia de dizer, olha, não dá pra gente sair por aí consertando o mundo na porrada diante de problemas que a gente mal compreende. E o Superman meio que baixa a cabeça do tipo, né, tem razão. Só que ele continua segurando os porquinhos da Índia. Isso, gente, eu acho assim, ó, genial, sacou? Por isso que eu repito, o Superman é um bom moço, de princípios socialistas, mas que é muito perigoso, porque ele é poderoso demais. O mesmo motivo que leva ele a cuidar de porquinhos da Índia, pode levar ele a querer salvar populações diante de determinados ditadores ou líderes, mas acabar metendo pés pelas mãos, enfim, fazer uma série de merda. Dito de outra forma, em nome de uma justiça social e universal, Superman pode se tornar o maior dos vilões. É isso que o aristocrata Batman chama atenção a ele. Obviamente, esse senso ético do Batman que aqui aparece também tem o seu lado de comodismo, que é você meio que aceitar as injustiças, os absurdos do mundo. Contudo, isso não resolve a complexidade de uma situação que a gente vê entre o Superman e o Batman. Porque enquanto o Batman meio que dá uma chamada de atenção e fala, olha, a gente não pode ficar brincando de invadir país, que é quase uma crítica ao próprio Estados Unidos, o Superman, por sua vez, funciona como essa figura bem intencionada que diz, ok, tá bom, entendi, mas a injustiça não é aceitável. Como é que eu vou agir diante da injustiça? Como é que eu vou cuidar dos mais fracos? Tipo esses porquinhos da Índia que eu tô segurando aqui agora e você, ricaço, não quer criar. Você tem dinheiro, tem empregado e eu que tô criando essa porra. Porra, Lanterna Verde, tu podia levar os porquinhos da Índia pra conhecer o universo. É mais do que qualquer pessoa no mundo. E tu, Mulher Maravilha, tu mora na Ilha Paraíso. Esses porquinhos da Índia iam ser felizes lá, iam poder cagar à vontade. Não, tem que ser eu no meu apartamento chulé com esses bichos presos na gaiola. E quem já tem porquinho da Índia sabe, é um bicho que mais caga do que come, é uma fábrica de merda impressionante. Agora, revendo aqui, eu vi que não é porquinho da Índia, é hamster. Ah, fica valendo, é a mesma lógica, só caga menos. Vocês entenderam também? Também não fica aí encrencando com bobagem. Cabe acrescentar o seguinte, tô ligado que justiça social não é sinônimo de socialismo, até porque existiam liberais que também defendiam justiça social dentro dos seus métodos e, enfim, daquele jeito, né? Contudo, é preciso considerar que o imaginário da época pós-grande crise fez com que muito da ideia de justiça social acabasse ocupando o imaginário daquilo que é considerado socialismo. E não por acaso estou trazendo quadrinhos aqui de Grant Morrison que foram produzidos em 2011, logo depois do que? A crise de 2008. E basta vocês fazerem uma rápida pesquisa em blogs e sites de todo tipo, que vocês vão ver o quanto que, novamente, a ideia de justiça social foi um tanto empurrada e associada ao campo da esquerda. Ou seja, mais uma vez, a ideia de justiça social aparece associada de socialismo. E isso tem muito a ver também pelo fato dessa guinada neoliberal que fez com que a direita cada vez mais abraçasse qualquer tipo de destruição do estado de bem-estar social, enfim. É mais complicado, mas esse vídeo aqui é um recorte, ok? Enfim, meu povo, o que eu tô tentando aqui mostrar pra vocês é que o Superman, na sua origem, e isso foi algo muito bem percebido por Grant Morrison, ele é um personagem socialista, mas socialista, inclusive, com as suas contradições. Ele não é um personagem simples, ele não é uma pessoa que você pode filiar a uma vertente política e dizer que ele sempre vai ser coerente a ela. Superman não é coerente a essa vertente política ao longo da sua história e tampouco nessas primeiras histórias. Mas eu insisto, há um princípio socialista que governa as primeiras histórias do Superman e que de certa maneira define em muito o personagem. Algo que Grant Morrison sacou com muita sagacidade e que muita gente finge não ver, né? Agora todo mundo quer fazer a história do Superman malvadão, Galera, vamos lá, né? Vamos ser criativos. O personagem é muito mais rico e rende muito mais coisa, tá? Inclusive parar também com essa analogia, é Cristo pra tudo. Porra, olha só o que eu trouxe aqui pra vocês. Enfim, joga a bola aí de volta, vocês concordam, discordam, diga os motivos aí, complementem as questões históricas de fundo que eu trouxe aqui, porque obviamente merece ser complementado, e digam qual outros heróis talvez possam ser chamados socialistas, assim como digam aí se vocês querem que eu fale mais Superman, que outras fases dele podem ser ditas aqui, porque como eu comentei com vocês, logo depois
surge o Superman pró-guerra. Inclusive, tem uma história onde ele pega o Stalin num braço, o Hitler no outro e fala, chega de guerra. Como se só os outros fizessem guerra, né? Os Estados Unidos não faz guerra, só os vizinhos fazem. E tem uma coisinha que eu esqueci de falar, tá? Essa fase aí por Grant Morrison, por mais que tenha essas sacadas legais, é um gibi muito ruim, tá? Eu não vou nem entrar aqui nesse papo, mas ele tem um arco de história chatíssimo e tal. Ele é bacana por esses elementos pontuados aí, mas como uma história fechada, é um troço tão xarope. Tem uma série de conspirações genéricas, tem um céu com raios vermelhos, que é um negócio que Grant Morrison costuma usar, é bem chifrinho, mas ao mesmo tempo recomendo por causa dessas questõezinhas todas que eu trouxe. Por mais, como sempre, fica aqui o pedido para que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e um super beijo para você. Mua!